casamento. E a palavra do Senhor está lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Tem muita coisa que eu botei aqui que não vai dar para passar hoje, irmão. Não tem como. Mas a gente vai falar um pouquinho, tá? Capítulo 2 de Gênesis. O versículo 18 e no versículo 24, tá? Então, nós vamos ler capítulo 2 de Gênesis, o versículo 18 e o 24, tá? Anota aí aos casais, né? Os casados, quem quer casar também, né? É importante, irmão. Já pensou se nós tivéssemos tido muitas aulas antes do casamento, né? Seria bom, né? Aí a gente tava safra, né? Mas casamento é... Cada casal é um caso, irmão. Vamos lá? O que diz a palavra do Senhor aqui? Vamos lá, irmão. O primeiro casal é esse aqui. E o casamento foi feito pelo próprio Deus. Adão e Eva vai casar. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, né, vai fazer o casamento deles, tá? E aqui nesse capítulo, a gente vai ver aqui, ó, o versículo 18 diz assim, ó, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Olha o que Deus está falando. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, aqui nesse versículo, o Senhor Deus vai trazer, né, na criação de Eva, e como foi essa criação, pastora? Pelo olhar de Deus, que o homem estava só. Se o homem decidir ficar só e ficar tudo bem na vida dele, tá tranquilo. Né? Mas Deus estava olhando para Adão e estava vendo que não era bom ele ficar só. Então, tem uma bênção aqui no casamento. Então, em primeiro lugar, casamento é bênção. O casamento que foi feito aqui foi feito pelo próprio Deus. Deus estava querendo ensinar o seguinte, que o casamento vem de Deus. Então, ele faz o primeiro casamento. Adão e Eva. Aqui ele diz que seria bom uma adjuntora. Então, Deus está trazendo a adjuntora, a ajudadora, auxiliadora. Alguém que é como pedir conselho para essa mulher. Então, observa no seu casamento se você está sendo uma disjuntora, ajudadora do seu marido. Ai, pastor, eu acho que eu estou mais destruidora. Então, está na hora de você mudar isso aí. A disjuntora. A disjuntora não se mete tanto. A disjuntora dá conselhos. Não quer dizer que o homem vai aceitar. Ah, pastor, eu estou sendo a disjuntora, mas ele não me ouve. Mas a sua parte é ser a disjuntora. Auxiliadora. Amém? Pode ser que ele não escute, mas a tua parte que Deus te criou é para você ser dessa forma. Se o homem te escutar, ele vai ser uma bênção, irmão. Mas o diabo, às vezes, vai usar o coração dele para não te escutar, para ele não te ouvir. Então, a Bíblia vai dizer que é o primeiro passo, a adjuntora. Deus está fazendo esse casamento e ele está trazendo uma mulher para ser adjuntora, ajudadora, auxiliadora desse casal, desse marido. Aí aqui no versículo 24, vamos ler. Aí no versículo 24 diz assim, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe. Aí já está um porém muito grande. Quando eu casei, eu senti muita diferença. Qual foi essa diferença, pastora? É porque a casa do meu pai era a casa do meu pai. Agora a responsabilidade estaria sobre Eduardo e eu. Eu senti medo. Eu acredito que mais ainda os homens, tá? Então vamos lá. Casamento traz medo, principalmente para os homens. Porque ele tinha um pai dele que cuidava de todas as coisas, da casa, das contas, de tudo, tudo. Agora, tudo passa para ele. Então vem um medo. O medo de acontecer algo. O medo dele ser fraco.
Então, casamento tem algo muito sério. Deixa pai e mãe. Significa desligamento, não esquecimento, entenda. Você não vai esquecer pai e mãe. Deus não está falando isso, mas não dá para você casar e levar teu pai e tua mãe. Não dá para você casar e, quando tiver problema dentro da casa, você ir dormir na casa do teu pai e da tua mãe. Não dá para você ficar em cima dos ombros do seu pai ou da sua mãe, esquecendo do teu marido, da tua esposa. Tem muitas pessoas que casam e não se desligaram da casa materna. E tem que haver desligamento dessa casa materna. Porque agora são você e seu marido, ou você e sua esposa crescendo junto, criando uma nova família. E às vezes, olha o que eu vou te falar, às vezes os pais não entendem isso. Ficam dentro da casa, não deixam o casal em paz, quer se meter na cozinha. Isso não está certo, está errado. Você que é filha, se desliga da sua mãe. Não é que você vai esquecer sua mãe, você vai cuidar da sua mãe. Mas hoje você tem uma casa, tem um marido, cuide do seu marido, cuide da sua casa, mas aquele homem não presta, pastor. Mas é teu marido. Você tem aliança com ele. Cuida dele, tenta melhorar com ele. 2 se transformando em 1. Tem muitas meninas, mulheres que vivem mais na casa da mãe do que dentro da sua casa. Come na casa da mãe, se bobear, janta na casa da mãe, depois vai para casa. Está errado. Vai aprender a lidar com fogão. Tenha prazer de cuidar da sua tenda. O Senhor não criou Eva para ficar debaixo da saia do próprio Deus. Não, o Senhor que me criou, quero ficar pertinho de você. Não, vai cuidar do seu Adão, Eva. Você saiu da costela dele. Uma das coisas que a gente tem que trabalhar isso, irmão. Casamento é costela. Significa que a costela que saiu desse homem está dentro de você. Você é a carne dele, osso dele. Tudo que acontece com ele é causa em você também dor. Se ele está doente, irmão, você sente a dor. Se ele está com problema, você tem problema. Osso do meu osso, diz a palavra do Senhor. Casamento é isso. Quando a gente vai olhar para esse primeiro casamento, estabelece tudo. Tudo. Deixou. Vai ser agora a esposa. Aí a gente vai vendo coisas erradas aqui nesse casamento de Adão e Eva. O que teve de errado? Primeiro lugar, ela não ouviu a Deus. A mulher que não ouve a Deus, ela destrói a casa, ela é tola. A mulher que não tem Deus como Senhor da sua vida, destrói a própria casa. Eva não ouviu a Deus. Em segundo lugar, ela não ouviu o marido. Quando ela está no jardim, e a Bíblia diz, né, que a serpente tentou Eva e tentou para que ela comesse do fruto da ciência do bem e do mal. E a Bíblia diz que a serpente olhou para ela e diz: coma e você será como Deus. Mas o que Deus falou? Não comeis. Ela ouviu a voz de Deus? Não, ela ouviu a voz da serpente. E ela comeu do fruto. E o pior, ela tentou o próprio marido. A pior coisa que existe é quando o homem quer ser santo e a mulher não quer que ele seja. Eu conheci muitas mulheres. Tinha mulheres lá na igreja, irmão, antes de se converter, que ela ia na porta da igreja, chegar à igreja, porque o marido estava louvando a Deus dentro da igreja.
A pior coisa que nós temos que entender é que no casamento, se o homem é santo mais que você, mulher, glória a Deus. Se você é mais santa que ele, louvado seja o nome do Senhor, mas pede a Deus para o seu marido ser. Porque a melhor coisa que existe no casamento é um homem santo. Esse homem vai ser uma estrutura muito forte dentro dessa casa, quando ele é santo. Clame a Deus para que seu marido seja um homem santo. E dê ouvido a esse marido porque ele é santo. Tem mulher que fala, não, mas eu sou da igreja, eu fui primeiro na igreja que ele. Eu já ouvi isso de mulheres. Não, eu que sou a santa da casa. Por que eu tenho que ouvir ele? Porque ele é a autoridade. O desrespeito à autoridade masculina do lar. A autoridade que Deus estabeleceu. Quando tiramos a autoridade desse marido, diminuindo ele na frente, às vezes, dos familiares, dizendo que ele não presta, tu é isso, tu é aquilo. Nós tiramos a autoridade que há nele, nós trazemos maldição para as nossas vidas. Nós, como mulheres, quando humilhamos nossos maridos, nós trazemos maldição para nós mesmos. Então, Eva está levando para Adão o fruto e dizendo, comai, marido. E ele diz, mas você não sabe que a palavra do Senhor, o Senhor disse para não comermos? A santidade de Adão estava sendo agora colocada na mão de Eva para ela destruir. Ela destruiu. Tem mulher que já comeu do pecado e agora quer que os outros pequem dentro da casa. Uma das coisas que eu vejo muito isso também no lar. Gente que está no pecado quer que o outro também caia para se sentir melhor. É o que Eva está fazendo. Ela quer que Adão coma do fruto para que ela se sinta melhor, porque ela já pecou. Então, nós temos que ter sabedoria no casamento. O casamento é algo tão sólido que Deus deu e que, se a gente entender, se a gente levantar muita voz com o marido, irmão, a autoridade dele cai e a gente é amaldiçoado. Da mesma forma, os maridos. A Bíblia diz que se o marido nos trata mal, as orações dele não é ouvida. Aqui nesse casamento de Adão e Eva, Eva errou, não ouviu a Deus. Não permaneceu sendo uma mulher santa e santificada no Senhor. E tentou destruir, levando o pecado para o próprio marido. Mulheres que bebem, e porque o marido é cristão, quer botar bebida na boca dele. Mulheres que andam no pecado e acham que o marido também tem que andar. Eu conheci muitos casamentos que, porque o homem traía, ele achava que a mulher, por mais que cristã que fosse, também ia trair. E havia um ciúme dentro da casa, porque dentro dele havia o pecado. Então ele achava que por ele pecar, a mulher também pecava, mas aquela mulher é de Deus. Adão era de Deus. Adão estava dizendo para ela, Eva, você está errada, Eva, você não sabe que Deus falou que não era para fazer isso? E ela disse, não tem problema nenhum, coma aí, coma aí, coma aí. Porque ela ia se sentir melhor por causa do pecado. Ela destruiu a casa dela. Deus derrubou a casa dela. Tudo que Deus construiu direitinho, gente que precisa, né? Casamentos que precisa ir no chão para que Deus levante. E vai ser, quando eu olho aqui depois para Eva, eu vejo que ela ficou melhor, viu, irmão? Depois que Deus a tirou do jardim. Depois que ela foi cozinhar e sentiu suor. A pergunta que eu te faço, igreja, se você olhar para esse casamento, quando foi que Adão e Eva mataram um animal para comer? Não teve. Não tinha morte no jardim. Porque se a gente for falar agora espiritualmente, a morte só entrou depois do pecado, tá, igreja? Só morre algo dentro do jardim depois do pecado. Não havia morte dentro do jardim.
Então, quando Eva peca, Deus entra em cena. Da mesma coisa, a gente pode pegar isso para o mundo espiritual e vir para Cristo. Cristo só veio na humanidade por causa do pecado. Cristo só pode ter sido morto, né? O Cordeiro Santo de Deus só foi morto por causa do pecado. Da mesma forma, no jardim, não havia necessidade de matar o animal, porque a fruta e tudo que havia no jardim saciava a fome. Não havia fome, irmão. Não havia suor. Como é ruim esse suor, né? A gente está passando pelo calor do Rio de Janeiro, né? Que está terrível. Meu Deus, a gente acorda suado, desce por aí no banheiro, meu Deus, pinga, né? Então não havia suor, só houve suor por causa do pecado. Então era uma vida maravilhosa, irmão. Não havia fome, não havia sede. Tinha água, mas não havia sede. Imagina um jardim desse, aí a Eva vem e diz, tá bom, vou comer do fruto, vou pecar e vou levar para Adão. E por mais que Adão, olha o que eu vou te falar, em uma das coisas que a gente é muito triste também, né? Tanta coisa que a gente pode falar aqui, irmão. Quando o homem ama mais a mulher do que a próprio Deus, vai dar ruim. Porque Adão amava mais a Eva do que o próprio Deus. Como a gente pode ver isso, pastora? Quando ela oferece o fruto, ele diz, mas você sabe que Deus mandou não comer, né, Eva? Mas qual seria a atitude de Adão? Ô mulher, sua destruidora de lá, tu vieste da minha costela, paguei um alto preço por você, e agora você quer me fazer pecar? Não, ele disse, Eva, você sabe que não pode, né? Não pode, mas come aí, Adão, me dá então. E ele comeu. Ele amava mais Eva do que o próprio Deus, porque quem ama a Deus não cai nisso aí não, irmão. Cai não. Cai não. Cai não. Eu lembro de uma amiga, né? Eu até conto esse testemunho, pastora, um problema no casamento. O marido já estava indo lá para os bares da vida, né? As noitadas que ele achava direito dele ir para as noitadas. Indo na igreja, chateado com ela, o ministério. Tem homens que ficam chateados com o ministério das mulheres, né? Quem tem ministério aí tem que tomar muito cuidado com a área sentimental, casamento, porque é onde o diabo mais se anda. Quando o marido fica chateado porque ela serve mais a Deus do que a ele. E começa a ter um ciúme. E nesse ciúme ele começou a ir para os bares, começou a ir para as festas das noites. E um dia ela me contando, e ela falou, pastora, cheguei em casa e vi na camisa dele, acho que na calça, que ela já estava desconfiada de algumas coisas. E vi lá, telefone, locais aonde ele tinha ido no meio da madrugada. Sentei no meu terraço e comecei a orar ao Senhor. E falei, Deus, Tu és poderoso. Eu estou tentando fazer a Tua obra, ajudando família, levantando famílias, casamento, enquanto meu marido está brincando de ser playboyzinho da vida. Então eu oro aqui ao Senhor, que eu não vou passar por isso mais. E ela orou ao Senhor. Se ele continuasse da forma que estava, para Deus levar ele, para que ela não viesse sofrer nessa terra com aquilo. No dia seguinte, ela conversou com ele, chegou para ele e falou, olha, eu não vou passar por isso eu vou te dar um recado. Você muda de caráter, muda o seu jeito de ser, ou o Senhor vai te levar, porque eu já combinei com ele. Ela disse para mim. Eu falei, você falou isso para ele? Ela falou, falei, pastora, que eu não ia brincar mais, que eu não ia levar isso numa brincadeira. Ou ele levava a sério as coisas do Senhor, ou o Senhor levaria a vida dele. Ele levou as coisas do Senhor a sério, mudou de caráter. Hoje eles estão com um filhinho. E glória a Deus, que o susto dado
né? Foi uma transformação para a vida desse casal. Tem homens que sentem ciúme, irmão, da união que você tem com Cristo, do grau de entrega que você tem com Cristo. Jesus traz ciúme num casamento? Traz. Se você tem uma entrega, vai trazer ciúme ao seu marido, na sua casa, você que é solteiro, seus pais. Essa menina só vive com Deus, só vive orando, só vive nessa igreja. Jesus traz ciúme. E a gente tem que entender e lidar muito bem com isso. Meu pai tinha muito ciúme, deu na igreja. Tem marido, tem mulher que sente ciúme porque o marido vive na igreja, vive adorando, vive fazendo a obra. Não tem que ter ciúme de Jesus. Jesus é o acrescentar, irmão, maravilhoso. É Ele que faz o vínculo entre mãe e filhos. É Ele que faz vínculo entre marido e mulher, entre esposa e marido. Então, nós temos que entender que Jesus é o equilíbrio da nossa casa e da nossa família. O que está de errado na Eva? Eva não tinha estrutura espiritual? A criação dela foi só por um pedaço de costela, por isso? É o que eu vejo aqui. Edifica o teu casamento dentro da palavra. Primeiro lugar, você, né? A gente não vai poder falar muita coisa de casamento hoje, mas eu vou falando de pouquinho em pouquinho, tá? Cada casal que eu trazer aqui é para falar de casamento, tá bom? Hoje a gente está falando de Adão e Eva, semana que vem eu vou trazer mais um casal e a gente fala um pouquinho mais de casamento. Mas aqui no casamento, seja uma disjuntora, ajudadora desse lar. Não seja mais mulher de confusão dentro da tua casa. Não brigue porque você tem que ir para o fogão. Às vezes eu estou cansada para ir para o fogão. Eu peço muito a Deus, mas aqui em casa ninguém tem o dom para ir para o fogão, irmão. Então sou eu mesmo. Então eu peço, Senhor, me dá força, me dá ânimo, né? Para poder estar cozinhando, tá modificando às vezes algumas coisas. Então, irmão, seja uma adjuntora, não seja adversária na sua casa. Quando a Bíblia diz aqui no versículo 24, portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe e apegaçoar a sua mulher e serão ambos uma só carne. Ele está dizendo que deixar pai e mãe era o que você pensar. Meu pai sempre fazia isso para minha mãe, então meu marido tem que fazer. Ô, tolinha, cresça. Cresça. Você não casou com seu pai. Esse homem às vezes não tem nada a ver com teu pai, até por isso você casou, é diferente do teu pai. Você está sendo tola. Você está destruindo o teu casamento antes de começar. Se o teu pensamento foi esse, eu vou moldar esse marido, ele vai fazer lá em casa da forma que eu quero. Já começou errado, já tem maldição. Esse negócio que, né, as mulheres se tornaram feministas e traz para dentro do casamento essa palavra e não entende que está trazendo maldição. E quando você se torna, não, porque ele tem que fazer, o trabalho também bota dinheiro em casa, ele também tem que fazer, e começa a disputa dentro da casa. Vocês não são um só? Você sabia que a mulher ela é tão especial que ela consegue mudar até os pensamentos do marido? Com jeito de falar. A mulher não usa as suas armas. Quais são suas armas? A doçura. Nós, mulheres, somos doces porque Deus nos criou assim. Se a gente for falar da criação de Eva, Eva é criada do quê? É do osso de Adão. E Adão é criado do pó. Você vai ver que, não criticando aqui os homens, você vai ver que os homens são mais fracos em algumas coisas. Os homens, se eles estão doentes, parece que eles estão morrendo. Estão com uma dor de cabeça, parece que estão com tumor. Eles são mais fracos, porque eles nasceram do pó. As mulheres são mais fortes. Dá para uma mulher segurar uma criança? Ela segura quanto? Eu segurava o Davi, que misericórdia.
Segurava tranquilamente, irmão. Né? Só Deus sabe da minha coluna hoje, né? Mas segurava o Davi. Agora, quando eu dava para o Eduardo botava de um lado, botava do outro. Daqui a pouco ele estava tirando o Davi do colo. Por quê? Porque o homem é mais fraco do que a mulher. A mulher, ele é mais forte. Ela foi criada assim. A mulher nasceu com doçura. Ela é coração puro. A mulher tem uma capacidade de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ela pode colocar o arroz, a água do arroz, o arroz temperando, o feijão de um lado, mas dá o leite para o homem olhar. Irmão, derrama. Eu desisto até do Eduardo dessa hora. Eu falo, não vou dar o leite para ele olhar, porque vai derramar no fogão. O homem é mais fraco do que a mulher. A mulher tem uma capacidade, a mulher ela tem generosidade, por isso nós somos mulheres. Nós geramos vida. Deus nos criou com amor. Já viu que a criança é mais amada pela mãe? Ela abraça, ela beija, ela fala, ai, meu petitinho, ai, meu queridinho, meu gostosinho, porque a mãe é coração, ela é amor. Nós, mulheres, temos esse lado que podemos mudar os homens. Você quer algo na sua casa, você quer mais amor, vai com esse lado, abraça ele, beija todo ele, beija mesmo e fala, eu te amo, marido. Ele vai ficar constrangido, mas ele vai começar a olhar para esse lado seu. Você não demonstra esse lado, nós mulheres temos esse lado de amor, de aconchego, de lugar de abraço. É nos braços de você, ó esposa, que o marido se aconchega. Então, aqui nessa palavra, irmão, sobre Adão e Eva, tudo isso tinha no jardim. Mas Eva, por causa do pecado, destruiu. Então, acorde, igreja, tá? Acorde, você é disjuntora, você é amorosa. Amém? Se você quiser, você muda o lado que o pescoço do seu marido vai. Ele chega, às vezes, com ódio por causa do trabalho, chateação, porque isso, porque aquilo. E o que você faz? É mesmo, marido. Esse patrão tá Não, vai lá, né? Fala com ele, vai tomar um banho, vamos sentar aqui, eu vou fazer uma massagem nos teus pés, no teu ombro, né? Faz um cafuné. E ali você vai tranquilizando, porque nós temos esse lado. Nós somos a disjuntora desse marido. Amém?